Deixe-me dizer que a ciência moderna começou com cientistas criacionistas que criam na Bíblia Sagrada, tal qual nós mais conservadores. Eu posso citar aqui Sir Isaac Newton, que até um comentário sobre as profecias de Daniel Apocalipse escreveu, Louis Pasteur, que era criacionista, Copérnico, Galileu Galilei, acreditavam em Deus. Então a ciência moderna teve como pioneiros pessoas que criam na Bíblia. E mesmo hoje nós temos muitos cientistas ao redor do mundo que creem na Bíblia, creem no Deus da Bíblia e são cientistas. Então essa dicotomia, eu sou cientista, eu sou de fé, ela é falsa. Eu sou cientista que tem fé em Deus ou sou um cientista que não tem fé em Deus? Esse é o primeiro ponto. Com relação ao próprio nome ciência, existe um debate aí fora se ciências humanas podem ser consideradas ciências ou não. Por exemplo, quando você me chama de cientista, um grupo fala assim, ele é cientista mesmo como arqueólogo. Outro fala, não, arqueologia não é ciência. Ciência é só a física, a química, nem a matemática é considerada ciência, matemática é linguagem. Então, só para dizer que existe esse debate até lá fora. Então, o nome cientista e ciência tem que ser bem esclarecido para que nós entendamos. Então, vamos falar aqui não de ciência ou de cientista, mas de evidências. O que eu tenho nas evidências dos fósseis para falar que eles andavam e falavam e tudo mais? O primeiro ponto é o seguinte, eles encontravam alguns fósseis e próximos deles encontravam algum fêmur, parecido com o do ser humano. O fêmur do ser humano ele já é um estilo que permite o andar bípede, ereto, não só bípede, mas ereto. Então falava assim, olha, esse crânio aqui possivelmente era daquele mesmo fêmur ali, então era um crânio de um macaco, mas que curiosamente andava não apenas bípede, mas ereto. Mas era um macaco que andava em pé, só o ser humano anda ereto. Pode olhar que mesmo alguns animais, ou como o chimpanzé, ele anda um pouquinho curvo. Então ele é um Pithecanthropus erectus. Pitecos, em grego, significa macaco. Anthropos, homem. Erectus, aí mistura com o latim. Pithecanthropus erectus, né? Um homem macaco que anda em pé. Esses foram os primeiros nomes dados. Hoje isso já está em questionamento porque, na verdade, o ser humano não é descendente do macaco. Nenhum evolucionista diz isso. É do símio, que era um ancestral comum entre os seres humanos e os macacos. Não há como provar que esses hominídeos falavam. Eu nunca vi nenhum cientista evolucionista dizendo que eles falavam. O único que passou a falar é o Homo sapiens. Então, nenhum hominídeo, os cientistas não falam. Agora, mesmo para o Homo sapiens, eu tenho um problema. Porque todos os estudos linguísticos e paleolinguísticos feitos até hoje, sem exceção, comprovam que a língua humana só pode vir por aprendizado. Se um ser humano passar o período da lalação, o que é a lalação? É quando a criança está assim, babá, mamãe, e que é a lalação. Se a criança não aprender a falar naquela época, ele nunca mais aprende a falar. Isso é interessante. Os homens, os meninos lobos foram criados por animais e depois são resgatados na fase adulta, nunca falaram. Se a linguagem humana, raciocínio comigo você que está em casa, se a linguagem humana só pode ser fruto de aprendizado, isso não é uma teoria, é uma coisa quase certa, não há como explicar a linguagem humana pela evolução das espécies. Os próprios evolucionistas admitem isso. Se a linguagem humana vem por aprendizado, como o homem começou a falar? Quem o ensinou? É um problema que eu tenho com a evolução. Uau, eu nunca tinha ouvido. Então, você pode perguntar para um evolucionista, como é que o homem começou a falar? Repete, por favor, doutor. Qual que é a fase que a gente... É a lalação. Lalação é aquela fase da criança que ela está fazendo babá, gugu, dadá. Ela está ouvindo, né? Então ela está interagindo, ela está aprendendo. Se a criança passa por essa fase sem nenhum aprendizado de linguagem humana, eu não sei direito até quantos anos vão ser, são 3 anos. Tem uma determinada linguagem que os pedagogos... Piaget estudou sobre isso e outros mais. Tem até um documentário que você pode assistir, L'Enfant Sauvage. Apesar do nome em francês, eu acredito que tem com legenda. L'Enfant Sauvage seria as crianças selvagens. Que são essas que foram encontradas? Exatamente, foram criadas por lobo. Tem muitos casos de crianças criadas por animais na Índia, né, por exemplo. E essas crianças, mesmo que elas vieram para o convívio humano, não aprenderam a falar mais. Nunca mais? Nunca mais. Nunca mais, não aprende a falar. A fase da fala tem um momento para começar, um momento para lá. Se passar daquilo ali, não aprende mais, mesmo que o fonético esteja todo desenvolvido, mesmo que o aparelho fonético não tenha nenhum problema fisiológico, não aprende a falar. Então o problema é, se o ser humano só pode falar por aprendizado, todos os indícios até hoje, não tem nenhuma evidência contrária a essa, à luz da evolução das espécies, como se evoluiu o fenômeno chamado fala humana. Está vendo que, na verdade, o problema da fé... Essa é forte. Eu vou falar uma coisa que os céticos falam. Eu não tenho fé suficiente para acertar em certas coisas, por isso que eu sou crente. Eu vou falar meio contraditório, pastores. Eu sou crente porque eu sou descrente.
É que vocês me entendem? Como eu não tenho crença suficiente para acreditar em certas